Há 100 anos atrás, né, eu sou do Rio Grande do Sul, né, então eu faço medicina aqui no Rio Grande do Sul. E há 100 anos atrás, mais ou menos, o único meio de transporte que tinha, né, não era o único, né, mas um dos principais meios de transporte era a questão do Fusca, né? Então o pessoal usava bastante o Fusca. E o que acontece? Naquela época, para você sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, né, você demorava mais ou menos ali uns 2 dias, tá? Mais ou menos ali demorava 2 dias. E o que acontece? Hoje, 100 anos depois, você vai para São Paulo em 70 minutos de avião, né? Então a tecnologia foi evoluindo, as descobertas científicas elas foram evoluindo, foram crescendo, e aí se desenvolveu então meios de transporte mais produtivos, né? Eles têm mais produtividade e, portanto, eu economizo o tempo, né? Eu faço a mesma distância, só que em menos tempo, tá? E se eu falasse para uma pessoa, né, há 100 anos atrás, que era possível ela sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo 1.000 quilômetros em 70 minutos, ela ia rir da minha cara, né? Ela ia achar que é algo impossível, que não tem como, né? Porém, o que acontece? Se você olhar para o passado, várias coisas, né, mudaram. E quando a gente olha, infelizmente, né, é triste falar isso para vocês, mas quando a gente olha, por exemplo, para a questão da educação, né, quando a gente olha para a questão da educação, você acaba percebendo, né, que muitas pessoas, né, infelizmente, acabam prejudicando, né, essa questão da educação. Por quê? Porque a educação ela é igual, né? Então a mesma educação de 100 anos atrás é igual à educação de hoje, infelizmente, né? Então percebe que a educação não mudou muito, né? Faz sentido para vocês? Se a gente analisar a questão da educação, ela não mudou muito, né? A educação é a mesma coisa que a minha avó, o mesmo formato que a minha avó teve, né? A mesma experiência que a minha avó teve na escola, foi a mesma experiência que eu tive, do professor falando, do professor passando conteúdo de forma passiva. Então, embora a tecnologia tenha evoluído, ou, por exemplo, os meios de transporte tenham evoluído, como, por exemplo, antigamente o Fusca, né? 100 anos atrás o Fusca era o veículo de transporte da época, demorava 2 dias para sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, 2 dias. Atualmente, demora 70 minutos, porque hoje tem um avião. Então a gente faz o mesmo trajeto, só que em menos tempo. Isso é produtividade. Só que a escola não evoluiu, né? A escola não evoluiu, a escola é a mesma. A mesma escola de 100 anos atrás é a mesma escola de hoje. Entende? Então quando o cara escuta eu falando que é possível passar em medicina em 60 dias, a pessoa acha que eu sou maluco, que é mentira, né? Que eu sou picareta, coach, né? Tem vários adjetivos aí que o pessoal me coloca, né? Só que assim, é possível, porque hoje nós temos tecnologias que permitem você aprender os conteúdos mais rápido, você memorizar os conteúdos mais rápido e, consequentemente, você conseguir passar em medicina em tempo recorde. Então, eu consegui passar, os meus alunos, eu tenho várias histórias de alunos meus que conseguiram passar utilizando uma metodologia baseada na neurociência. Então, quando a gente olha para a neurociência, ela é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E aí a gente vai ter vários braços da neurociência. Um desses braços da neurociência é a neurociência da aprendizagem. Neurociência da aprendizagem, que vai estudar como que o cérebro aprende. E aí, fazendo essa comparação, eu fiz a comparação, então, né, dando o exemplo da minha avó, do Fusca e do avião, a gente pode fazer uma outra comparação, como, por exemplo, o modelo educacional brasileiro e o modelo educacional americano. Então, por exemplo, tu pega um estudante, nem pesquisas, né? Isso que eu estou falando aqui são pesquisas. Você pega, por exemplo, um estudante americano, tá? E compara com o estudante brasileiro. Eles estão no mesmo nível de igualdade, tá? Eles estão é o mesmo tempo de estudo, a mesma quantidade de horas de estudo, o mesmo conteúdo, eles estão, né? Para a gente poder fazer a pesquisa, a gente tem que comparar
comparar os dois indivíduos, né? Eles têm que estar igual, não pode, eles não, um tá embaixo e outro tá em cima, não, eles têm que estar no mesmo nível ali. A gente consegue, e aí a gente faz testes para aferir o conhecimento, a gente consegue ver que o americano tem 10 vezes mais conhecimento. Então a capacidade cognitiva do americano é maior. Por quê? Por que é maior que o brasileiro? Será que o americano tem mais neurônios e o brasileiro tem menos neurônios? Não, a verdade é que é a mesma quantidade de neurônios. O que diferencia é a questão do método. A metodologia de estudo. É isso que vai diferenciar. Então, quando a pessoa vê que eu consegui passar em medicina em 60 dias, ela acha que, meu Deus, é mentira, picareta, coach. Mas quando você olha no modelo americano, tu vê os aprovados em medicina nos Estados Unidos, lá é um pouco diferente o processo, mas você consegue ver que eles conseguiram também passar 30 dias, 40 dias, 50 dias, conseguiram passar em pouquíssimo tempo. E aí venderam essa historinha para você, né? Não, demora 3 anos, demora 5 anos, demora 10 anos até você conseguir passar em medicina. Pô, 5 anos é uma faculdade. Né? 5 anos você consegue fazer uma faculdade, 3 anos é metade da medicina. Entende? Então, assim, eu sempre trago essa reflexão, porque muitas pessoas me criticam, né? E eu sinto que eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer essa verdade, eu tenho que compartilhar esse conhecimento, né? Porque a neurociência, ela mudou a minha vida e ela pode mudar a sua vida também, né? Os conhecimentos, as descobertas neurocientíficas, elas podem agregar valor para você também, né? Então eu sempre trago, sempre que é possível, dentro da faculdade de medicina, né? Não sei se você está me assistindo hoje, né? Mas eu sou estudante de medicina, no próximo ano eu vou ser médico, né? Eu passei em medicina em 60 dias, com bolsa 100%, e no próximo ano eu vou estar me formando. Então, o que acontece? Aqui no meu canal eu sempre faço conteúdos, né, gratuitos, sobre aprendizagem, sobre memorização, para ajudar pessoas comuns a conseguirem passar em medicina, né? Eu tive vários alunos do meu treinamento online Atleta da Mente que já conseguiram passar em medicina, né? E pode pesquisar que tem a história de cada um deles, são improváveis, né? Cada um com uma história muito bonita, né? Não é aqueles alunos perfeitinhos, né? Aqueles alunos nota 1000, são pessoas comuns, né? Que vieram da roça, da periferia, né? De família humilde, que não tinham condições, mas que conseguiram passar em medicina, né? Porque às vezes o cara que nasceu em berço de ouro é fácil ele passar em medicina, né? Mas aquela pessoa que vem de baixo já é um pouco mais difícil para que ela consiga passar em medicina, tá? Então, todos os dias a minha equipe posta vários conteúdos gratuitos aí para que você consiga acelerar a sua aprovação em medicina, né? Então, assim, voltando aqui para a questão da comparação que eu fiz ali dos Estados Unidos, né? Então, assim, nos Estados Unidos é comum isso. Por quê? Porque lá eles têm várias tecnologias, né? Eles têm ferramentas que possibilitam você acelerar esse processo, né? Uma outra informação que eu sempre trago para os meus alunos, né? Que eu acho que é super válida aqui para vocês, que é, por exemplo, em 2021, na China, eles construíram um prédio, tá? Um prédio de 10 andares, em um dia. Foi o tempo recorde deles, um dia. No Brasil, esse mesmo prédio, se ele fosse construído aqui no Brasil, ele ia demorar 2 anos a 3 anos. E aí tu se pergunta, por que na China é tão rápido e no Brasil demora tanto? Né? Por quê? Porque na China eles têm tecnologias, eles têm ferramentas que possibilitam que você consiga construir esse prédio muito mais rápido. Entende? Então é justamente isso que eu faço com os meus alunos. Eu apresento ferramentas, tecnologias que possibilitam que esses alunos consigam acelerar esse processo, acelerar essa jornada, né? E aí você pergunta que ferramentas, técnicas de aprendizagem, de memorização, de controle emocional, de organização, que são comprovadas cientificamente, né? Porque quando você vai no médico, ou você leva seu pai, leva seu familiar no médico, o médico vai prescrever medicamentos, vai prescrever tratamentos baseado nas descobertas científicas, nas comprovações científicas. Então é justamente isso que eu faço, né? Eu compartilho aqui conhecimentos científicos para que possa ajudar vocês a acelerar esse processo,
né? Eu acho que esse é a grande pergunta, né? A grande indagação que vocês têm, né? Como é que eu faço para acelerar esse processo? Será que vai demorar anos? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Né? Como que eu faço para acelerar esse processo? Tá? Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações, porque todos os dias a gente traz vários conteúdos de cunho educativo, né? Com conhecimentos científicos, artigos científicos, técnicas de aprendizagem, memorização, controle emocional, de organização que eu utilizei para conseguir passar e que os meus alunos também utilizaram e que você pode também ter acesso a esses conhecimentos para acelerar o teu processo de acelerar esse processo até a sua aprovação, para que você consiga ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família.